Oi, gente, tudo bom com vocês? Começando mais um Doc aqui no canal. Nosso terceiro episódio, penúltimo episódio, né? Semana que vem acaba o Doc. E hoje eu resolvi contar pra vocês sobre algo que literalmente ressignificou a minha vida. Como que eu consegui ressignificar tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu vivi nos últimos anos. E eu passei por duas experiências que eu vou contar hoje pra vocês, surreais, que mexeram muito comigo. E eu acho que poder hoje sentar aqui pra falar com vocês sobre essas coisas é porque realmente eu tive um novo significado, eu ganhei um novo significado pra minha vida. E eu quero muito que vocês também sintam isso, que vocês passem por isso. Se tem algo na sua vida que você não tá gostando, se tem algo que não tá de acordo com aquilo que você imaginou, com aquilo que você sonhou, que através desses vídeos você possa encontrar um novo significado para a sua vida. E eu quero voltar lá no começo de 2020, que foi quando assim eu percebi que as coisas realmente começaram a mudar. Começou a girar uma chavinha. Começo de 2020, né? Foi quando estourou a pandemia mesmo, o pico da pandemia. E muitos de nós nos vimos tendo que dar um novo significado para a vida, né? A vida em si ganhou um novo significado. E eu passei por uma experiência que eu quero muito contar para vocês. Eu tava assistindo um dia um vídeo da Adriana Santana sobre responsabilidade. Na verdade, sobre autorresponsabilidade, né? Sobre você ser responsável pela sua vida. E eu nunca fui muito responsável pela minha vida, no sentido de saber o que eu queria, bater um pé naquilo que eu queria, de ser insistente, persistente e realmente ser responsável pelas minhas escolhas. Então, eu sempre pensava assim, eu quero tal coisa, mas se acontecer desse jeito, tudo bem. E se acontecer lá na frente de certa forma, a gente vai se adaptando, a gente vai, vai dar tudo certo. Era literalmente isso, vai dar tudo certo. E não quer dizer que, não vai dar tudo certo. Eu creio muito em Deus, eu sei que Deus sempre vai ter o melhor pra minha vida. Mas eu era muito assim, sabe, de não, vai dar tudo certo. Mas existem coisas que eu sofri a consequência por não ter, literalmente, sido autorresponsável pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões. E eu aprendi muito nesse ano de 2020, 2021, que nós temos que ser responsáveis por aquilo que nós escolhemos, nós temos que ser responsáveis pela nossa vida, sabe? Deus te deu a oportunidade de estar vivendo a sua vida. Ele deu essa oportunidade para você. Quantas pessoas nos últimos anos perderam essa oportunidade, né, de viver? E você tá tendo essa oportunidade. Então você é sim responsável pela sua vida. Você é sim responsável por tentar viver da melhor forma possível. E eu assisti um vídeo da Adriana Santana no começo do ano passado. E ela falava muito sobre isso, né? Sobre responsabilidade, autorresponsabilidade. E ela fez um exercício que ela pediu pra gente escrever uma lista de coisas pelas quais nós estávamos nos perdoando e depois queimar essa lista fora. E era basicamente pra você fazer assim: eu me perdoo por tal coisa, eu me perdoo por isso, eu me perdoo por ter me chateado com tal pessoa, eu me perdoo por ter cobrado tanto de mim mesma. Assisti aquele vídeo e depois eu nem tava aqui em Jundiaí, eu tava em Campo Grande. E quando eu vim pra Jundiaí, eu fui fazer esse exercício. E aí eu peguei um papel e eu comecei a escrever todas as coisas pelas quais eu me culpava, eu me cobrava, e eu comecei a escrever que eu me perdoava por aquilo. E eu acho que eu já até gravei um vídeo aqui no canal, e eu quero dizer que às vezes a gente se preocupa tanto em perdoar o próximo, né? Perdoar, é importante perdoar o nosso próximo. Mas você tem se perdoado? Você tem se perdoado ou você só tem se julgado, só tem se cobrado? E quando eu comecei a fazer a lista, foi muito libertador. Porque era só eu e aquele papel, sabe? E aí eu comecei a escrever: eu me perdoo por ter sentido raiva de fulano, eu me perdoo por ter me magoado com ciclano,
Eu me perdoo por não ter conseguido dizer não em tal situação. Eu me perdoo por não ter sido responsável pelas minhas escolhas. Eu me perdoo pelas vezes que eu procrastinei, pelas vezes que eu não corri atrás daquilo que eu queria. Eu me perdoo por não ter cuidado da minha saúde. Eu fiz uma lista de coisas que eu me perdoava. E eu vou ser sincera, era uma lista bem grande. E eu falei pra vocês por cima aqui, tá? Mas na lista eu coloquei coisas específicas, coloquei nomes, coloquei as situações específicas. E aí, depois que você faz a lista, você queima essa lista. É como um ato simbólico de queimar, de realmente apagar aquilo. E aí, quando eu fui queimar a lista, eu colocava fogo. E aí começava a queimar e apagava. Começava a queimar e apagava. Tipo, foi muito difícil conseguir queimar aquela lista. Gente, foi muito difícil. Foram várias tentativas botando fogo ali pra conseguir queimar toda aquela lista de coisas pelas quais eu me perdoava. E eu preciso dizer isso pra vocês. Eu não consigo me lembrar, tipo, da grande maioria das coisas que eu escrevi naquela lista. É loucura isso. A lista era imensa. E eu me lembro só de algumas linhas, assim, eu não consigo me lembrar de toda a lista. E eu sinto que a partir daquele momento é que eu me perdoei pelas coisas, pelo momento, pela situação, e que eu queimei aquela lista, foi como se eu tivesse tirado um fardo das minhas costas e eu realmente tivesse começado uma página em branco. E eu quero te incentivar a fazer essa experiência, porque às vezes a gente se cobra tanto, né? A gente passa por tanta coisa e a gente não tem esse cuidado de se perdoar. De, tudo bem, eu agi mal naquela situação, eu fiz coisas que não deveria, mas olha o porquê. Então se perdoe e faça isso, faça sua listinha e depois queime a lista. E eu quero saber depois se a folha de vocês queimou de primeira ou vocês tiveram que ficar insistindo lá para a folha queimar. Depois me contem. E eu sinto que a partir daquele momento, eu realmente comecei a olhar para My Herói. Eu comecei a olhar para My Herói com mais carinho. Comecei a me cuidar, comecei a me valorizar, comecei a me preocupar com aquilo que era importante para mim. Sabe? Não com o que os outros estavam pensando, falando, mas aquilo que eu gostava. Então, aquela libertação que eu contei pra vocês lá no primeiro vídeo, né, de não conseguir usar roupas de tal estilo, de sempre me preocupar com o estilo das roupas que eu usava, a aceitação com o meu corpo, tudo começou depois que isso aconteceu. E isso foi libertador, porque eu passei a olhar pra My Herói não só como a My Herói, mas como um ser humano, como uma pessoa, como uma mulher forte, como uma mulher decidida e que merece sim um pouco de respeito, merece um pouco de cuidado, sabe? Se eu não me respeitar, quem vai me respeitar? Se eu não me cuidar, tipo, as outras pessoas, tipo, o meu marido, eu sei, ele vai cuidar de mim, mas não como eu, porque ele não sente como eu sinto. Então eu preciso sim me cuidar, eu preciso me valorizar, eu preciso me amar. E foi aí que eu comecei todo esse processo de transformação. Eu realmente ressignifiquei o meu modo de viver, de ver as coisas, de sentir, de observar. E aí, em novembro, foi o meu aniversário, 24 de novembro. Eu ganhei uma festa surpresa que foi linda, 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 linda. Foi inesquecível. E depois da minha festa, acho que uns 2 dias depois, eu tive um sonho. E nesse sonho eu sonhei que uma pessoa falava assim pra mim: olha, Deus tá pedindo pra falar pra você que os seus 28 anos serão de ressignificação. E eu acordei, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Como assim de ressignificação? E eu até postei uma foto nesse mesmo dia falando sobre isso. E eu posso dizer pra vocês que realmente os meus 28 anos foram de ressignificação. O meu jeito de olhar pra dentro de mim foi ressignificado. O meu jeito de olhar o mundo ao meu redor foi ressignificado. O meu relacionamento com Deus foi ressignificado. O meu casamento, o meu relacionamento com a minha família,
as coisas ganharam realmente um novo significado. Às vezes a gente não precisa que as coisas mudem, não precisa que a vida dê um 360. A gente só precisa parar e começar a olhar de uma forma diferente. E o quão mágico isso é, o quão libertador isso é, você olhar de uma forma diferente. Peraí, não é porque tal pessoa tá falando que X é X, que X precisa ser X. Eu não sei se vocês vão conseguir me entender, porque mexe um pouco comigo falar sobre isso. Mas coisas que eu passei a vida inteira acreditando ganharam um novo significado. E esse vídeo é para te incentivar a buscar isso, a se perdoar, a olhar para você com mais carinho, a se amar mais, se preocupar mais com você e buscar uma ressignificação para sua vida. Eu sempre fui muito inconformada. Eu falava assim para Deus: Deus, a vida não pode ser só isso. Deus, a vida não pode ser só isso. A vida precisa ser mais. E a grande realidade é que quando você muda o seu jeito de olhar para a vida, você percebe que a vida é muito mais. A vida pode ser muito mais do que acordar, trabalhar, cuidar da casa, cuidar da família. Pode ser muito mais. E aí você aprende a ver a beleza, a grandeza nas pequenas coisas, nas coisas simples. E talvez você não entenda nada do que eu tô te dizendo aqui, mas senta lá no seu quarto, lá na sua sala, vai para um cantinho sozinha, escreve uma lista de coisas pelas quais você precisa se perdoar. E depois queima essa lista e começa um novo capítulo na sua vida. A gente está chegando no final do ano e a gente sempre marca que, um novo ano vai começar, novas metas, novos sonhos, uma nova oportunidade, mas existem coisas que precisam mudar aqui dentro para que realmente seja um novo ano, senão só muda o calendário. Se as coisas não forem diferentes aqui dentro, se as nossas ações não forem diferentes, se as nossas atitudes não forem diferentes, só vai virar o calendário. Na hora que der meia-noite só vai virar o ano, não vai mudar nada, não vai mudar absolutamente nada. E por muitos e muitos anos não mudou absolutamente nada. Mas quando essa chavinha foi virada, quando eu me perdoei, eu passei a olhar para as coisas de uma forma diferente, quando eu realmente busquei essa ressignificação para minha vida, as coisas mudaram. E esse vídeo vai ser bem mais simples do que os outros foram, não vou me prolongar, mas é realmente para te incentivar a fazer isso. Assumir a responsabilidade pela sua vida. Deixa o passado no passado, esquece o passado, queima o passado, as coisas ruins que te aconteceram, as coisas que você não gostou, as coisas pelas quais você sofreu, e escreve uma nova história. Você tem a oportunidade de todos os dias escrever uma nova história. Então, escreve uma nova história para sua vida. Aonde você quer chegar? O que te motiva? O que te faz feliz? Uma coisa que eu sempre falo é: qual a sua comida favorita? O que você mais gosta de fazer? Qual é a coisa que você faz que te traz paz, que enche o seu coração assim de, sabe, aquele quentinho de paz? Não precisa ser nada mirabolante, nada, ai meu Deus, uma viagem chiquérrima, Maldivas. Não! Sabe o que me enche o coração de quentinho? Preparar um cafezinho, ficar sentadinha ali no meu cantinho, no sofá, de boa, relax. Então, às vezes as coisas simples a gente vai negligenciando, e é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. É isso que vai trazer o quentinho de volta para o nosso coração. Então, que você possa ressignificar a sua vida. Se até hoje as coisas não deram certo, se você tem vivido coisas que você não está satisfeita, busque um novo significado para sua vida. Assuma a responsabilidade da sua vida. E eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar, porque na minha vida muitas coisas mudaram. E no próximo vídeo do Doc, na semana que vem, eu vou contar pra vocês uma coisa que eu tô guardando já. Ai, gente, tô guardando há meses. E eu já queria ter contado, que o marido me pediu pra segurar um pouquinho. E eu vou falar pra vocês sobre isso que eu falei de autorresponsabilidade. Quando você puxa a responsabilidade pra si, como as coisas realmente mudam. Então, no Doc da semana que vem, vou contar essa novidade pra vocês. Ai, meu Deus!
Queria contar logo, mas não posso. Mas semana que vem eu vou contar, tá? Semana que vem eu vou contar essa novidade pra vocês, que eu tô assim, ó, me segurando pra não falar agora. Tá bom? Mas é isso, amigas. Esse foi o vídeo de hoje. Um pouco mais simples, talvez um pouco mais longo até. Mas eu precisava sentar aqui e conversar e dividir essa experiência com vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de deixar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, inscreva-se para fazer parte da nossa família. E a gente se vê nos próximos vídeos. Beijo, fica com Deus. Tchau! Did you ever stop and think